Bom dia crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus. Não pude gravar semana passada, minhas queridas crianças, porque eu viajei para fazer um trabalho com criança lá no interior. Mas graças a Deus foi tudo muito bem e estamos aqui de volta, tá bom, crianças? Vamos começar nossa aulinha hoje? Com muita alegria vamos cantar. Bom dia, com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia e vamos orar. Ó nosso Pai maravilhoso, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui novamente para fazer o teu trabalho, ó Deus. Graças te damos por todas as bênçãos, Senhor, deste ano que está se findando. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor nos concedeu fazer, ó Pai. Abençoe as nossas crianças, ó Pai, ao redor do mundo, onde elas estiverem. Ó Senhor, abençoe e guarda cada uma delas. Abençoa a nossa aula, que hora se inicia. Nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos tudo. No santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus. Vamos cantar a nossa música adorando ao Senhor. Essa música que eu gosto muito e sei que vocês também gostam, não é verdade? Jesus me ama tanto. Cante comigo. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Graças a Deus, como é tão bom, não é, crianças? Adorar o nosso Deus, cantar louvores ao nosso Deus é bom. E vamos cantar nossa música, que nós estamos aprendendo, não é? Estamos aprendendo, vamos continuar cantando esse louvor que fala do nosso Salvador, o nosso Rei, o Rei Jesus, que um dia nasceu neste mundo tão pequenino, mas ele cresceu e depois ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu, deu sua vida só para nos salvar. Nunca vamos esquecer essa verdade, crianças. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar? Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Povos da terra, celebrai, recebam Rei Jesus, que em cada coração Jesus possa reinar. Ó terra e céu, celebrai, ó terra e céu, celebrai, ó terra e céu, celebrai. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. A luz do mundo é Jesus.
Ele é a vida e luz. E quem seguir o Rei Jesus em trevas não mais andará, mas a luz da vida terá, mas a luz da vida terá. Do mundo Jesus é a vida e luz. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. Ele é o Cristo, Rei Criador. Ele é o Cristo do mundo à luz. E realmente, não é? O nosso Jesus, ele é a luz do mundo. Ele diz na sua palavra: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Como é bom, crianças, como é bom ter a certeza que está andando na luz, na presença de Jesus. Amém, crianças? Vamos recordar o nosso pedacinho? Nós estamos aprendendo o nosso pedacinho aqui na Bíblia, lá no livro de Isaías, do profeta Isaías. Já aprendemos que a Bíblia, a palavra de Deus, está dividida em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O nosso pedacinho está lá no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia. Vamos recordar, Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos aprendendo, crianças. Vamos continuar aprendendo o nosso pedacinho até que possamos aprender todo ele, tá certo? Então, esse mês, só esse versículo nós vamos usar, porque a nossa lição, né, é uma lição que fala de perdão, que fala de amar um ao outro, e o versículo é sempre esse mesmo, mostrando que em Jesus nós podemos, não é? Nós podemos perdoar aquele que nos ofende, nós podemos amar o nosso inimigo em Jesus. Porque quando nós éramos inimigos, o Senhor Jesus nos amou primeiro e providenciou o meio de nos salvar. Não vamos esquecer nunca isso, crianças. Então, Isaías capítulo 9, versículo 6. Continue estudando. Todo mundo já está de férias, não é? Tem um tempo maior para brincar, para estar assim aproveitando suas férias, mas nunca esquecendo que cada dia tem que tomar um tempinho para estudar a Bíblia, para orar, porque é importante, tá certo, crianças? Então, tome esse tempo e decore o nosso pedacinho. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, tá certo? Isaías 9, 6. Vamos aprendendo e vamos cantar essa música. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém, crianças? Graças a Deus, o nosso Salvador, o Príncipe da paz,
Vamos continuar com a nossa lição. Na última vez, nós vimos, né, que o Luiz, ele acabou de fazer uma coisa muito feia, que Deus não se agradou nem um pouquinho, né? Ele foi provocar Daniel, pegou o gatinho de Daniel e soltou o gatinho lá para baixo, para o fosso, e Daniel foi atrás do seu gatinho e não sabiam o que aconteceu. E Luiz, ouvindo aquela voz, lembram, crianças? Fuja, vai embora, ninguém viu. Ele fez isso. Mas, quando ele chegou em casa, ele não aguentou olhar para sua mãe. Ele estava chorando tanto, que ao invés de entrar na casa, Luiz subiu e ele foi lá no celeiro. E ele lá, a criança, deitou no meio das palhas e começou a chorar. Enquanto isso, lá na casa de Anete, a vovó, que ela era, né, bem idosa, e a vovó, além de ser idosa, ela também sentia muitos problemas de saúde, ela tinha muitas dores, só que ela escondia, ela não falava tudo para a família, mas ela ficava tão cansada, mas ela procurava ajudar. E aquela tarde, ela resolveu, hoje na primavera, vou fazer uma sopa de salsão. E ela estava lá, tentando fazer a sopa, cortando o salsão, mas ela estava sentindo as dores, ela estava cansadinha. Então ela correu, sentou na sua cadeira e ali, vovó dormiu. O tempo passou e ela dormiu. Quando ela estava ali dormindo, depois de algum tempo, a Nete chegou ali. E quando a Nete chegou, a Nete viu que a vovó estava dormindo. E a Nete chegou e falou, vovó, a senhora está dormindo? E perguntou, a senhora viu Daniel? E vovó assim acordou e disse, meu Deus, como eu pude dormir tanto? Olhou para o relógio e disse, ele não está aqui. Sabe, Anete, eu ouvi Daniel dizendo que ele ia lá para as montanhas colher flores. E ela disse, mas já é tarde, vovó. E ela disse, pois é, vai, filha, vai à procura dele, chama o seu pai para ir com você, porque já faz muito tempo que Daniel está fora de casa. Quando ela falou assim, a Nete logo chamou o papai, que estava lá também, cuidando, né, dos animais, mas ele veio e os dois foram procurando Daniel e chamando, Daniel! E nada de ouvir Daniel responder. Eles caminharam rumo à montanha. Enquanto isso, o pai de Anete estava preocupado, porque ele sabia que quando chegava a primavera, as montanhas eram perigosas. Por quê? Porque havia muita neve, e aquela neve começava a amolecer, começava a derreter, fazia avalanches, e era perigoso. E Daniel era tão pequeno, então ele ficou pensando no pior. Mas enquanto ele estava indo, indo procurar Daniel, vovó sentou ali em sua cadeira e ali ela começou a orar. Ela ficou orando, Deus, guarda Daniel, que os seus anjos estejam com ele, guardando ele. E ela orou bastante, porque ela também sabia que era um pouco perigoso. Depois que a vovó orou bastante, ela sentiu assim, paz no seu coração. Ela voltou lá para os seus afazeres e eles continuaram caminhando para ver se achava Daniel. E sabe, depois, que eles estavam muito longe, vovó ficou preocupada. Mas por que eles ainda não chegaram? Por que ainda não voltaram? Será que aconteceu alguma coisa? Mais uma vez, vovó, ela deixou ali a sopa e ela foi lá. E ela começou a pedir a Deus por Daniel. Quando ela estava pedindo a Deus por Daniel, ela viu assim, no seu pensamento, Daniel ali nas montanhas. E ele estava acompanhado de um anjo. Tinha um anjo ali cuidando dele. E vovó pensou, certamente
As crianças são sempre guardadas. O Senhor sempre guarda os pequeninos. Daniel está protegido, sim. O anjo do Senhor está acampado ao redor de Daniel. Ela podia sentir assim, Daniel correndo feliz nas montanhas. Então ela ficou ali aguardando, esperando. E enquanto isso, eles já estavam na montanha, o pai e a Nete. Quando eles chegaram ali, procuraram por todo lugar e não encontraram Daniel. Então a Nete começou a pensar: ó, meu pai, eu acho que esse Luiz tem alguma coisa a ver. Ele tem alguma coisa a ver com esse sumiço de Daniel. E sabe, meu pai, eu vou à casa da mãe de Luiz, eu vou à casa dela. E o pai começou a falar: Anete, minha filha, por favor. Não, meu pai, eu vou. Soltou a mão do pai, saiu correndo e foi justamente para a casa da mãe do Luiz. Quando ela chegou ali, ela começou a bater na porta e falar: Senhora, senhora! E a senhora logo veio e ela perguntou: Senhora, a senhora viu Daniel por aí? A senhora viu Daniel? E ela disse: não, minha filha, eu não vi Daniel. E também, Luiz, ela perguntou: e Luiz, ele está aí? E ela disse: não, minha filha, Luiz não está em casa e eu não vi Daniel. A Nete ficou assim, tão preocupada, e disse: será que ele não está lá no celeiro? A senhora tem certeza se ele não veio? Ela disse: só se ele veio, minha filha, e foi logo tirar o leite. Eu não sei. E ela começou a escutar e disse: eu estou ouvindo um soluço. A senhora não está ouvindo? Quem está soluçando lá em cima? E ela falou: não sei. E a Nete subiu as escadas como um gato. Rapidinho ela chegou lá. Quando ela chegou lá, crianças, ela logo viu Luiz. Luiz estava ali, deitado sobre as palhas. E a Nete foi lá, agarrou Luiz assim, né, pela camisa, tá vendo? E falou: Luiz, Luiz, onde está Daniel? Cadê Daniel? E ele chorando, chorando. O Luiz chorava tanto, soluçava e dizia: eu não sei, eu não sei. Você sabe sim, você fale, onde está Daniel? E ele só dizia: eu não sei. Depois ele começou a falar assim: não foi minha culpa, não foi minha culpa. E ela disse: o que não foi sua culpa? Fale logo, fale logo. E ele não queria falar. Então a Nete falou: senhora, faça ele falar. Faça ele falar onde está Daniel. E a mãe de Luiz afastou assim a Nete dele, pegou ele assim, pegou assim o rosto dele, colocou as mãos no rosto dele e disse: meu filho, fale, fale onde está Daniel. Ou você vai falar para a gente, ou você vai ser forçado a falar para a polícia. Então fale para a gente o que aconteceu. E ele chorava tanto que não conseguia nem falar. De repente, ele disse: ah, eu não tive culpa, mas ele está morto. Quando ela falou assim, quando ele falou assim, ele está morto, a Nete ficou branca, ficou assim pálida, parecia até que ela ia desmaiar. Ela não teve nem palavras, naquela hora ela ficou parada. E então, ele disse: venham, venham comigo. E ele saiu correndo em direção à montanha. E a Nete foi atrás com a mãe dele. E correram. Quando chegaram lá no lugar onde aconteceu tudo, Luiz, ele olhou para a Nete e disse: ele está lá embaixo, ele morreu afogado, ele está lá embaixo. E a Nete começou a chorar. E o pai, quando viu aquilo, ele pegou uma corda bem grossa, amarrou numa árvore e ali, ó, ele começou a descer para ver se achava Daniel com vida ou se ele já estava morto, mas ele queria achar o seu filho, né? E ele foi descendo. Quando ele foi descendo, ele viu algo que ninguém tinha visto. Sabe o que ele viu? Ele viu o gatinho. O gatinho estava lá, bem na ponta de uma rocha, assim sentadinho. E o pai ficou quieto. Ele continuou descendo, porque ele estava procurando o seu filho. Quando ele chegou mais embaixo, logo, né, ele pôde ver que Daniel estava ali, sabe?
Daniel não chegou a cair mesmo na torrente. Por quê? Porque uma grande pedra amparou Daniel. E ele ficou preso ali com a perna dobrada e o corpo por cima da perna por muito tempo. Ele estava gemendo, gemendo, sentindo muitas dores. E quando o pai chegou ali, pegou ali Daniel, segurou Daniel nos seus braços, né? E veio trazendo assim, ele ali subindo naquela corda com muita dificuldade. E logo Daniel perguntou: papai, e o senhor viu meu gatinho, não é? E ele disse: olha, Daniel, ele está acima de você. Logo, logo eu vou pegá-lo. E ele veio, quando chegou bem no lugar onde estava o gatinho, o pai parou, pegou o gatinho, colocou o gatinho, ó, no bolsão, tá vendo? Do seu casaco, e segurando Daniel, o gatinho no bolso do casaco, e ele subindo por aquela corda. E ali, finalmente, não é? Tiraram Daniel dali. A Nete ficou feliz, porque Daniel estava vivo, mas só que Daniel não estava aguentando andar, e o pai teve de carregar. Os três estavam voltando para casa. Lá em casa, vovó sabia. Vovó, quando ela orou, ela sentiu mesmo que nada de mal ia acontecer com Daniel. Então ela preparou logo a caminha de Daniel, aqueceu bem por conta do frio, a neve, e ela ali, ó, cuidou de tudo. Quando eles chegaram, ó, tudo estava preparado. E papai colocou ali, tá vendo? Daniel ali na cama, vovó estava ali pertinho, a Nete também estava lá pensativa, tão zangada com Luiz, nem tinha tempo para agradecer a Deus pelo livramento que Deus deu a seu irmão. Ela só queria se vingar, crianças, só queria se vingar. E ali, Daniel sentou ali, já estava tudo quentinho, a vovó trocou a roupa dele, e ele segurando seu gatinho, né, ali na cama. E papai disse: agora nós vamos contar uma história da Bíblia, que Deus abençoou tanto como abençoou hoje nosso filho Daniel. E ele contou a história da ovelha perdida, daquela ovelhinha que se perdeu, mas que o pastor foi atrás dela e encontrou a ovelhinha presa lá nas pedras, com a patinha machucada. Quando ele estava contando a história da ovelha perdida, a Nete nem estava, crianças, prestando atenção. Ela só estava pensando em Luiz e no meio de se vingar de Luiz, o que é que ela podia fazer. Então, terminou ali de contar a história, papai, aquela noite. O tempo foi passando, os dias passaram, as semanas, e agora já estava chegando o verão. Não, já estava terminando a primavera, mas Daniel ainda tinha muito problema com a sua perninha. Parece que ele não ia mais andar normalmente. E então papai precisava trabalhar. E sabe para onde quem ele trabalhava? Ele trabalhava para a mãe de Luiz. Sim, porque ela também tinha um sítio e ele precisava limpar o sítio, precisava plantar. Então ele sempre ia lá para cortar as palhas, para preparar a terra, todos os dias. E quando ele estava trabalhando lá, na casa da mãe de Luiz, ele sabia que o filho dela foi o causador da doença de Daniel. Mas ele não podia deixar de trabalhar para aquela senhora. Ele ia trabalhando. E a Nete, todos os dias, crianças, levava o lanche para seu pai, quando ele estava ali trabalhando. E cada vez que a Nete passava pela casa de Luiz, ela ficava com mais raiva, o seu ódio aumentava. Ela ficava pensando consigo mesma: eu preciso me vingar, ele vai ver, eu tenho que fazer algo com ele, ele vai me pagar o que ele fez com meu irmão. E ela sempre com aquele ódio de vingança, de vingança. E aquele dia, quando ela estava indo levar o lanche do pai, que já era chegando o verão, ela olhou na casa de Luiz, lá no alpendre, ela viu uma coisa bonita em cima de uma prateleira. Sabe o que era, crianças? Um cavalinho esculpido de madeira. E ela olhou e disse: ah, só pode ser de Luiz. Isso foi ele quem fez. Ninguém esculpe tão bonito assim na madeira se não for Luiz. Deve ser ele. Ela começou a imaginar.
Por que será que ele desenhou esse cavalinho? E logo a Nete lembrou. Ah, já sei. Ah, é o concurso que vai ter na escola. E ele já fez. Cada pessoa, cada aluno tem que fazer algo com as suas próprias mãos. E ele já fez o dele. Ah, mas não vai ser assim não. Ele não vai ganhar esse concurso na escola. Ele não vai. Eu vou me vingar dele. E naquela hora o que a Nete fez? Tentou chegar ali, subiu as escadas, tentou chegar no alpendre. Quando ela conseguiu alcançar o cavalinho, ela empurrou assim e aquele cavalinho caiu ali da prateleira e saiu, ó, rolando na escada. E ela muito feliz, porque estava acabando com o trabalho de Luiz. Quando chegou lá embaixo, que ele já estava quebrado, a Nete ainda pisou, crianças, pisou no cavalinho. E ela disse, agora sim, agora, aquele mentiroso, aquele macaco desajeitado, ele não vai ganhar o concurso, não vai. Ela estava toda feliz porque fez uma maldade. Olha que maldade, não é? Ela fez. Que maldade grande ela fez, querendo se vingar. A Bíblia fala, crianças, que nós não devemos guardar ódio, que nós devemos amar até o nosso inimigo, orar pelo nosso inimigo, amar uns aos outros. Mas a Nete não queria colocar nada disso em prática. Ela só pensava em guardar aquele ódio no coração e se vingar, se vingar, se vingar de Luiz. E ela ficou pensando na história do pai. Já estava muito tarde quando ela chegou em casa, depois que ela fez aquela maldade. Ela olhou o céu e viu o céu assim cor-de-rosa, e ela ficou lembrando da história que o pai contou e pensou em Deus. Mas ela começou a se justificar. Ah, mas não é só eu que tenho pecado, o Luiz também tem pecado, ele é mais pecador do que eu, olha o que ele fez com meu irmão. Então não faz mal que eu me vingue, eu tenho que me vingar, eu tenho que mostrar a ele que ele não pode fazer o que ele quer assim. E ela ali foi se justificando a si mesma, achando, crianças, que ela era bem melhor do que Luiz. Mas o que a Nete não sabia é que tanto ela quanto Luiz, ambos estavam vivendo no pecado, fazendo coisas que Deus não estava se agradando, não é? Porque estavam deixando o ódio crescer no coração, estavam tendo raiva um do outro, estavam esquecendo a palavra de Deus. Todos dois conheciam a palavra de Deus, tanto a Nete quanto o Luiz, mas eles preferiam ficar vivendo uma vida que não agradava a Deus. Ó, como isso é tão ruim, crianças. Se você está vivendo essa situação, como a Nete estava vivendo essa situação, não deixe que o inimigo, trabalhe na sua vida guardando ódio, porque ali ela estava guardando o ódio do Luiz e o Luiz também estava guardando o ódio dela. Os dois estavam fazendo coisas que Deus não estava contente, Deus não estava alegre, porque nós sabemos que isso não agrada a Deus. Então nunca esqueça, não tome o exemplo de Anete, não tome o exemplo de Luiz. Procurem fazer a vontade de Deus, procure perdoar aquele que ofende você, procure amar o seu inimigo, procure amar um ao outro, porque é isso que Deus quer e é isso que agrada a Deus, tá certo, crianças? Agora a Nete estava voltando para casa com aquele segredo, ninguém sabia, ninguém viu ela quebrar o cavalinho de Luiz, ninguém sabia que foi ela. Então ela estava com aquele segredo no coração, aquela ruindade que ela fez, e quieta. Não falou nada para o seu pai, nem para sua avó, nem para Daniel. Ficou guardando aquele segredo. Mas o que será? O que será que vai acontecer quando Luiz descobrir que o seu prêmio do concurso está quebrado e não dá tempo de fazer outro? Será que ele vai conseguir? O que será que vai acontecer? Nós vamos saber na próxima semana, tá certo? Próxima semana vamos continuar com a nossa lição, que o título dela é Mais Alvo que a Neve. E nós sabemos, não é? Que só o sangue de Jesus é que pode deixar o nosso coração mais alvo do que a neve. Só Jesus, através do seu sangue, pode limpar
a nossa vida, tirar a sujeira do coração e nos conduzir para o céu. Pense nisso, crianças, e deixe o Senhor Jesus Cristo salvar sua alma, transformar sua vida e fazer de você um filho de Deus, tá certo? Pense nisso e a semana que vem nós vamos continuar. Vamos cantar aquela música? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho e lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu já sei também quem vai poder limpar. É Jesus, eu não lhe escondo nada, tudo pode Ele apagar. E é isso mesmo, Jesus, o sangue de Jesus lava o nosso pecado, tira a sujeira de nossa vida e nos faz melhores, nos faz filho de Deus. Então pense nisso, entregue sua vida ao Senhor e depois você vai ver que depois dessa vida terá vida eterna. Amém, crianças? Vamos orar para terminar nossa lição hoje? Vamos orar. Nosso Pai querido, nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma aula que nós tivemos, ó Pai, e pedimos, ó Pai, abençoe as nossas crianças, os nossos alunos, dá-lhes entendimento da Tua palavra, que possam entender, ó Pai, que somente através de Jesus Cristo, Seu Filho bendito, nós podemos ter vida eterna, Pai, e perdão os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar também aqueles que nos ofendem, tira de nós tudo que não Te agrada, Senhor, e nos dê uma boa semana na presença do Senhor. Oramos tudo com gratidão, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus, a semana que vem a gente se encontra novamente, tá certo? Vamos terminar nossa aulinha? Vamos terminar. Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Boa semana, meus amores, e até a próxima.